Sem mais delongas, eu quero convidar os irmãos a abrirem as Bíblias no livro de Eclesiastes, capítulo 1, verso 1, 2 e também o verso de número 3. Deixa a sua Bíblia aí, nós vamos conversar um pouquinho sobre o livro de Eclesiastes. Enquanto você abre aí a sua Bíblia, eu quero que você pense comigo assim, a primeira pergunta que talvez surja quando nós falamos sobre Eclesiastes é: quem é que escreveu esse livro? Todos nós sabemos que foi um rei de muita sabedoria, de muita riqueza, que depois de viver por longos anos, olha para trás na sua história e resolve narrar alguns fatos e conclusões que ele chegou já no final da sua vida. Só que o interessante é nós notarmos também que o livro de Eclesiastes, ele possui um segundo interlocutor, que além do pregador, também tem uma pessoa que é como se fosse o editor desse livro, que interage com esse escritor em algumas partes dessa história tão maravilhosa que nós temos aqui. Salomão, rei de Israel, um homem muito sábio e muito rico, que recebe um título de pregador, aquele que escreve as histórias dessa escritura sagrada. Então nós temos duas vozes. Por que essas duas vozes elas são importantes ao longo da exposição da palavra de hoje? Porque nós vamos perceber que enquanto o pregador, Salomão, ele tem todo o seu olhar para as coisas que estão debaixo do sol, que é uma expressão muito comum nesse livro, me parece que esse editor, ele interage mostrando que existem coisas acima do sol. E nessa conversa, nós vamos tendo perspectivas da visão humana da vida e vamos sendo lembrados das coisas que são do alto da vida, da parte divina da nossa história, da parte do nosso Criador para a nossa orientação. Qual é a palavra-chave que vai nortear boa parte do livro de Eclesiastes? Vaidade. Tudo é vaidade. E dentro dessa perspectiva da vaidade, Salomão vai utilizar uma palavra na língua hebraica que literalmente ela significa, ela é traduzida por vaidade, mas ela literalmente é revel. O que é o revel? É uma palavra de dificílima tradução, porque ela mostra uma coisa que é cheia, mas ela também significa que esta coisa cheia não tem nada. Cheio de nada. Que expressão mais complicada. E não é exatamente assim que a vaidade nos mostra. Pessoas que se acham cheias de vida, de beleza, de conteúdo, de juventude, de riquezas, de conhecimento, mas que diante daquele que é o Criador, estão vazias, cheios de nada. A palavra revel poderia ser traduzida como tentar apanhar uma nuvem. Alguém aqui já saltou de paraquedas? Eu já. Atravessei uma nuvem com facilidade. A nuvem dá a impressão de que ela tem consistência, forma, conteúdo, mas não tem nada. Vazio. Absolutamente vazio. A vida é assim, diz Salomão. Um estudo a respeito da nossa própria existência mostra que essa tradução de Salomão, essa escolha dessa palavra,
tem o intuito de abrir os nossos olhos para o absurdo desta vida vivida debaixo do sol. Se você olha a formação do cânon da Escritura Sagrada, você vai ver que existe uma conexão muito grande entre o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes, o livro de Jó. Todos eles são livros que estão unidos por uma forma literária chamada sabedoria. Palavras de sabedoria. Quando você presta atenção no livro dos Provérbios, nós encontramos alguns versículos que dizem assim: honra o Senhor com os teus bens, com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, transbordarão de vinhos os teus lagares. Quando você olha esse versículo, você estabelece uma fórmula que é a seguinte: eu vou honrar Deus com meus bens e eu vou viver em abundância. É isso que o versículo diz. Provérbios 22, versículo 6 fala assim: crie o seu filho, a criança, no caminho em que ela deve andar, e quando ela for velha, não se desviará dele. Mas olha para mim. Você não conhece pessoas que honraram a Deus com os seus dízimos, ofertas e com os seus bens e não vivem em abundância? Eu conheço. Vocês não conhecem histórias de pais que trouxeram seus filhos à igreja, ensinando a criança no caminho que deve andar, mas elas não se desviaram? O livro de Provérbios não é um livro de promessas, é um livro de preceitos. Muitas vezes, quando se faz aquilo, se atinge um resultado. Muitas vezes, não se atinge um resultado. E isso não significa que a promessa falhou. Porque não é uma promessa, é um preceito. Por quê, Gustavo? Porque esta é a vida debaixo do sol. A vida que é vivida com o custo do pecado. A vida que não é correta. A vida que não estabelece um A e você chega num B de maneira linear. Essa não é a vida. A vida debaixo do sol é revel, é vazia, é nuvem, e está sujeita a todas as intempéries. O livro de Jó não significa exatamente a mesma coisa. Um homem que era justo e reto diante de Deus e que está vendo a vida debaixo do sol. Mas existe um embate no céu, na corte celestial. Existe uma acusação feita a Deus dizendo: eles só te adoram por aquilo que você dá para eles. Jó não tem conhecimento do que estava acontecendo acima do céu. Mas aqui embaixo, ele sofre todas as consequências do pecado. E lida com a morte dos filhos, a perda dos bens, a perda da sua doença. Essa é a vida debaixo do sol. Sem muita consciência das coisas que acontecem acima do céu e acima do sol. Salomão escreve o livro de Eclesiastes para nos mostrar que existe uma falha no sistema. Existe uma quebra causada pelo pecado na vida do homem e da mulher que vive debaixo do sol. A outra voz do texto
nos lembra: ei, não se desespere. Existe um Deus acima do sol, governando todas as coisas. Não se desespere. Existe um Deus acima do céu. Esse livro vai nos ajudar a lidar com as lutas que nós enfrentamos na vida e com as loucuras que nós acabamos desenvolvendo no nosso dia a dia. Algumas coisas importantes. Como que Salomão nos mostra que nós estamos sendo loucos, vivendo em vaidade? Como? Ele nos mostra o absurdo que é viver em busca do prazer e do poder. Abra para mim no Eclesiastes capítulo 2, versículo 1. Ele diz assim: disse comigo, vamos, eu te provarei com alegria, goza, pois, a felicidade. Olha o versículo 3. Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me, contudo, pela sabedoria, e entregar-me à loucura. Salomão parece um estudante do 2º ano da faculdade, morando longe da casa dos pais, com uma mesada e um cartão sem limites, para viver do jeito que ele quiser. O sonho de alguns de vocês. O sonho. Só que, como naquele filme, Salomão acorda um dia, depois de uma noite de muito vinho, não lembrando de nada do que acontece, sem o dente da frente, não sabe nem como perdeu aquele dente. E ele acha um vídeo mostrando tudo o que aconteceu quando ele não se lembrava de nada. O livro de Eclesiastes é o relato dessa história. De um homem que viveu pelo prazer e pelo poder. Olha o verso 10. Tudo quanto desejaram os meus olhos eu não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma. Você tem ideia do que é isso? Parece às vezes criança quando está no shopping. Quer tudo. E Salomão fala, tudo que eu quis, eu comprei. Tudo que eu desejei, eu tomei. Tudo e todos. E todas. E a gente para por aqui. Tudo. Ele quis e ele fez. Verso 11, então eu considerei tudo que as minhas mãos tinham feito, o trabalho que despender para fazê-lo. E eis que tudo era inútil, como correr atrás do vento, e não havia nada a ganhar sob o sol. Salomão fala que pessoas que vivem pelo prazer e pessoas que vivem pelo poder se tornam pessoas insatisfatórias, insatisfeitas. E aqui está o ponto. Trabalho é bom, família é bom, igreja é bom, dinheiro é bom. Mas quando nós pegamos essas coisas boas que Deus criou e transportamos todas elas para o centro da nossa vida, nada vai
nos satisfazer. Nada. Ninguém é capaz de saciar o vazio do seu coração. Não existe homem capaz de fazer isso. Não existe mulher capaz de fazer isso. Não existe cartão de crédito capaz de fazer isso. Não existe igreja capaz de fazer isso. Não existe pastor capaz de fazer isso. O ponto que Salomão está trazendo é: quem vive em busca de prazer e de poder nunca vai se satisfazer. Nunca vai se satisfazer. Ele ainda nos alerta para uma outra realidade, por pessoas que buscam prazer e poder. Ei, a vida passa rápida demais. Ela voa. Ela é uma névoa. Ela é uma nuvem. Ela é revel. Vaidade. Todos nós morremos por várias razões. Existem mortes trágicas, existem mortes naturais, existem mortes bobas. Como assim, pastor, morte boba? O marido da minha professora de física morreu trocando uma lâmpada em casa. É uma morte boba. Senhor, meu Deus, trocando uma lâmpada, atravessando uma rua. Todos nós morremos. Todos nós passamos por isso. No capítulo 5, no versículo 15, ele fala assim: como saiu do ventre da sua mãe, assim nu voltará. Indo-se como veio do seu trabalho, nada poderá levar consigo. Quem é que desfruta de toda a glória, poder e recurso que você acumulou ao longo de toda a sua vida? Se você não desfrutar, seus filhos desfrutarão. Se não viverem uma longa briga para tentar alcançá-lo, como a gente tem visto aí da herança do Gugu Liberato. Tem filho mais velho que ele aparecendo aí agora, né? Reclamando a herança. Revel, vaidade, tudo é vaidade. É impressionante porque o começo da vida e o fim da vida são muito parecidos. Como assim, Gustavo? Tem um comediante, ele foi um dos precursores desse modelo de comédia que tem hoje, chamado stand-up. O nome dele é Jerry Seinfeld. É um seriado antigo que tinha, né? Passava na TV a cabo. E ele fala o seguinte, ele faz uma piada sobre como essas duas fases da vida se parecem. O seu último aniversário e o seu primeiro aniversário, eles são muito parecidos. Você senta ali e você é a pessoa menos animada da festa. Você nem percebe que tem uma festa. Em ambos, as pessoas te ajudam a apagar as velas. Você não consegue. Você nem sabe por que você está fazendo isso. Você está se perguntando, será que isso é um ritual? O que está acontecendo? Na sua primeira festa de aniversário, na sua última festa de aniversário, você nem convidou as pessoas para estarem ali. Os seus supostos amigos foram convidados. E você ouve, fala que você está feliz porque ele está aqui, fala, obrigado por ter vindo na festa, fala. As pessoas falam isso para você. Você sai como você entrou. O fim da vida e o começo da vida são muito parecidos. E se você
já tem uma idade avançada, você concorda comigo que a vida passa muito rápido. Parece que foi ontem. Parece que foi ontem. Como saiu do ventre da sua mãe, assim nu voltará. Do seu trabalho, nada poderá levar consigo. Verso 16. Também isso é grave mal. Precisamente como veio, ele vai. Que proveito vem de haver trabalhado para o vento? Nas trevas comeu todos os seus dias, com muito enfado e com enfermidades e indignação. Você já prestou atenção nessa frase? Nas trevas comeu em todos os seus dias. Você consegue jantar enquanto está de dia ainda aqui em São Paulo? Às vezes, o nosso final do nosso dia, a gente chegando em casa, literalmente acabados, esgotados, subindo no elevador, se olhando no espelho, dizendo assim: o que eu estou fazendo da minha vida? Você entra no apartamento, às vezes sozinho, sozinha, comendo no escuro. A vida é vaidade. Essa é a vida debaixo do sol. Ele fala que além da volatilidade, da rapidez, a vida também é imprevisível. Olha o versículo 11 do capítulo 5. Vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória. Perdão, capítulo 9, desculpe. Nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso. Lembram dos dois narradores? Um falando sobre a vida debaixo do sol. Essa é a percepção de Salomão. A impressão que eu tenho é que duas pessoas fazem exatamente as mesmas coisas, e uma chega aos 99 anos de vida, o outro morre aos 50. Um se torna uma pessoa muito bem-sucedida, fazendo as mesmas coisas, estudaram no mesmo colégio, os mesmos professores, as mesmas aulas. Um se deu muito bem financeiramente, o outro foi esculachado pelo sistema e vive de bolsa auxílio. Isso é o que os olhos dele viram ao longo dos seus dias. A imprevisibilidade da vida. Tudo isso eu vi. Tudo isso é vaidade. E talvez a pergunta que você se faça agora é: Gustavo, eu estou saindo pior do que eu entrei. Eu acho que eu não devia nem ter vindo. Essa é a vida debaixo do sol. Isso é o que todo mundo vê. Isso é o que a rádio anuncia. Isso é o que as faculdades ensinam. A vida debaixo do sol. Mas existe um Deus acima do sol. O que eu faço então, Gustavo? Eclesiastes 12, 13 e 14. De tudo, e aqui parece a voz desse editor, que está revisitando os escritos e que está dialogando com o pregador. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem.
Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Tema a Deus. Bem no final, ele se volta para o olhar acima do sol. Há um Deus que trará a justiça final para todas as coisas. Há um Deus que endireitará os caminhos tortos. Há um Deus que trará solução para o custo do pecado na vida humana. Há um Deus que abrirá olhos de homens e de mulheres para que eles possam ver realidades que estão acima do sol e que transportam o nosso coração, a nossa motivação, a nossa energia, as nossas forças, o nosso desejo, os nossos recursos, os nossos dons, para aquilo que está acima do sol. E aí a vida faz sentido quando nós tememos a Deus. Ninguém consegue compreender a obra debaixo do sol. Ninguém é capaz de transformar essa obra. Nós não temos essa força. Não nos foi dado essas habilidades de consertar essa vida. Que habilidade que me foi dada então, Gustavo? A fé para temer a Deus. Lembram de Jó? Jó fez tudo certo e deu tudo errado. Ele passa praticamente 39 capítulos tentando dizer, olha, eu não sei o que está de errado, eu fiz tudo certo. Porque ele não conseguia compreender as coisas que estavam acima do sol. E aí no capítulo 42 a gente tem aqueles versículos que a gente sabe de cor. Senhor, eu ouvi coisas maravilhosas demais para mim. Antes eu te conhecia só de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem. Agora eu vejo a realidade acima do sol. Tema a Deus. Tema a Deus. Aproveite os momentos que Deus concede a você. Entenda que cada momento da vida é uma bênção que o Senhor nos dá. Cada culto que é oferecido ao Senhor é único. Quem veio, veio. Como dizia o querido reverendo Eudes. Quem não veio, perdeu. É único. Único. Aproveite os momentos da sua vida. Eles não voltarão. Ou você vive agora, ou você não vive mais. E o livro abre os nossos olhos. A Nova Versão Internacional fala assim, eu peço licença para ler. Assim descobri que para o homem o melhor e o que mais vale a pena é comer, beber, desfrutar o resultado do seu esforço, que se faz debaixo do sol durante os poucos dias da sua vida que Deus lhe dá. Pois essa é a recompensa debaixo do sol. Tem alguma coisa, Gustavo, que Deus nos dá do céu agora? Tem. Tem muita coisa boa debaixo do sol. Quando nós entendemos que existe um Deus acima dele. Desfrute da sua família. Curta os seus filhos. Aproveite cada idade deles. Ame a sua esposa. Honre o seu marido. Sirva na sua igreja. Vá em bons restaurantes, se você puder.
faça boas viagens e descubra as maravilhosas obras da criação de Deus. São as coisas debaixo do sol que Deus nos dá como um regalo para essa vida tão rápida que nós enfrentamos. Gustavo, eu preciso poupar, eu preciso economizar, eu tenho medo da aposentadoria. Faça essas coisas sem omitir aquelas outras. Seja prudente e aproveite a vida com a mulher que Deus te deu. Pastor, não tenho ainda, mas eu recebo. Amém, irmão? Amém! Receba! Tenha bons amigos. Crie boas amizades. Gente que vai levar a vida cristã junto com você. Gente que vai celebrar as suas vitórias. Gente que vai chorar as suas derrotas. Essa é a vida vivida debaixo do sol com a perspectiva maior. Busque um Deus maior que o revel. Busque um Deus maior que a vaidade. A alegria da vida é um dom que Deus dá. Ela não vem só com essas coisas que eu falei agora há pouco. Gustavo, quem recebe essa alegria? Capítulo 2, versículo 22, 26. Pois para aquele que é agradável aos seus olhos, Ele dá sabedoria, conhecimento e alegria. Quem é agradável aos olhos de Deus? Você é. Filhos e filhas são agradáveis aos olhos de Deus. Mas nós só nos tornamos filhos e filhas se nós passarmos pelo sangue de Jesus. Não existe outra forma de nós sermos agradáveis a Deus sem estarmos cobertos pelo sangue de Cristo Jesus. Não existe. Não existe. Aqueles que são agradáveis a Deus, Ele dá sabedoria, conhecimento e alegria. Busque um Deus que está acima do revel. Jesus é aquele que enfrentou toda essa vaidade causada por Gênesis 3, o pecado entrando na humanidade. Jesus passa por tudo isso e ao terceiro dia Ele ressuscita, dizendo: eu venci a vaidade. Eu venci a vida debaixo do sol. E nos promete um novo céu e uma nova terra. Eu encerro dizendo para vocês, o chamado do livro de Eclesiastes é para que você entregue todo o controle da sua vida a alguém que você pode confiar. Olha para mim. Mesmo que nós enfrentemos momentos na vida que não façam sentido. Como o que, por exemplo, Gustavo? Como ensinar a criança no caminho que ela deve andar e ela se desvia dele. Que eu honre a Deus com as minhas posses e eu passe por dificuldades.
entregue a sua vida a um Deus que você pode confiar. Ele está acima do sol. Ele é bom, Ele é justo, Ele é fiel e Ele é amor. Nós podemos confiar. Feche os seus olhos, vamos orar. Querido Deus, existem muitas respostas que nós ansiamos enquanto estamos vivos. Muitas delas nós não teremos aqui. E isso não importa, porque o Senhor, que está acima do sol, tem o controle de todas as coisas. Nós não sabemos o que está acontecendo, mas nós sabemos quem está governando. Nós não sabemos, ó Deus, como todas as coisas vão se ajustar. Nós não sabemos nem se elas vão se ajustar. Mas se importa ao Senhor que soframos, sofreremos. Se importa ao Senhor que morramos, morreremos. Nós queremos ser encontrados fiéis, olhando para a realidade maior da vida, olhando para o Deus que habita acima do sol, que traz o controle sobre as situações que não temos controle. Nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos no nome de Jesus. Amém.